Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia a todos, estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho aqui ao meu lado os nossos habituais analistas, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 2 de julho. Vamos ter um episódio preenchido, que tem lugar pouco mais de uma semana depois dos ataques dos Estados Unidos contra o Irão, e por isso vamos olhar para os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente. Vamos também analisar as consequências políticas do caso de corrupção que está a afetar o Partido Socialista em Espanha, e queremos ainda avaliar o primeiro ano do governo do Partido Trabalhista no Reino Unido, que se assinala no sábado. Por fim, vamos dar nota da confirmação feita pelo Dalai Lama de que haverá nova reencarnação do líder espiritual dos budistas tibetanos. Mas antes de irmos à nossa conversa, deixem-me só dar-vos conta de que o Carlos Gaspar vai lançar um novo livro, chama-se Regresso à Europa, a posição internacional da democracia portuguesa. Vai ser lançado no próximo dia 10, é uma quinta-feira, pelas 18h15, no Instituto de Defesa Nacional em Lisboa. Por isso, se gostam de ouvir o Carlos aqui no Diplomatas, passem pelo site do IPRI e do IDN para saberem mais pormenores sobre o livro e sobre este evento. Começando então a nossa conversa pelo Médio Oriente, continuamos sem saber muito bem qual foi o verdadeiro impacto dos ataques dos Estados Unidos contra 3 instalações nucleares do Irão. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica disse recentemente que o Irão tem capacidade técnica para voltar a enriquecer urânio dentro de alguns meses, na linha do que já tinha sido referido no primeiro relatório preliminar do Pentágono, mas os serviços de intelligence americanos continuam a dar força à tese de Donald Trump de que o programa nuclear iraniano foi destruído. Narrativas à parte, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, encontra-se na próxima segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca. É, aliás, o terceiro encontro entre os dois em Washington desde que Trump tomou posse. E à mesa das conversações vão estar os próximos passos para lidar com o Irão e, segundo Trump, estará também em cima da mesa um compromisso para um novo cessar-fogo de 60 dias em Gaza. Isto numa altura em que os ataques israelitas no enclave se intensificaram, o número de palestinianos mortos enquanto procuravam ajuda humanitária cresce, assim como também cresce a violência dos colonos na Cisjordânia. Carlos, que postura é que acha que Trump vai adotar na segunda-feira? Será um Trump mais interessado em exercer pressão para que Netanyahu aceite um cessar-fogo em Gaza, ou será um Trump mais interessado em continuar o processo de constrangimento do regime iraniano? Ou ambos os Trumps? Com certeza, são duas partes da mesma moeda e fazem ambos parte, são outros tantos episódios da candidatura do presidente norte-americano ao Prémio Nobel da Paz, que deve ser decidido em outubro. Nós não sabemos muitas coisas, mas sabemos duas ou três coisas. A primeira é que o Estreito de Hormuz não foi fechado em consequência do ataque dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas. Não houve também uma vaga de ataques terroristas, quer na região, quer nos Estados Unidos. O antigo secretário de Estado, Mike Pompeo, tinha aludido a essa possibilidade. Não há uma crise petrolífera e, portanto, as taxas de juros podem continuar a descer nos próximos tempos. A resposta iraniana foi uma resposta admirável na sua contenção. Alguns dizem mesmo que foi uma mise-en-scène. De qualquer maneira, mostrou que aqueles que, a grande maioria, antecipavam uma catástrofe a seguir ao ataque dos Estados Unidos, à escalada norte-americana, não tinham razão. Houve uma escalada, e uma escalada muito significativa, com a entrada dos Estados Unidos e com o recurso a meios inéditos para bombardear as instalações nucleares iranianas, e a conclusão é que a dissuasão
Funcionou. Não sabemos, efetivamente, qual é o estado do programa nuclear iraniano, mas sabemos uma coisa, que o presidente dos Estados Unidos diz que volta a bombardear o programa nuclear norte-americano se for necessário, isto é, se recomeçarem o seu programa nuclear militar. E essa ameaça passou a ter uma certa credibilidade e, portanto, no Irão há com certeza um debate interessante. Nós não o conhecemos, mas sabemos que ele existe, sabemos que há um debate interessante sobre se vale a pena arriscar a recomeçar a estratégia ofensiva que caracterizou o regime revolucionário iraniano nos últimos anos, ou se vale a pena mudar de estratégia, e o que é que isso significa, esse debate e o alinhamento que resultar daí, o que é que isso significa para a evolução do próprio regime, porque se o Irão desistir, se o Partido Revolucionário desistir, a mudança, a transição interna no Irão pode começar, e essa é, finalmente, quer dizer, aquela que pode ser a maior mudança resultante da derrota do Irão nesta guerra, na sequência dos massacres de 7 de outubro de 2023. Um erro de cálculo grave por parte do regime revolucionário iraniano. Paralelamente, na sequência deste ataque norte-americano, o Presidente dos Estados Unidos tem uma posição que não tinha antes, para dizer ao Primeiro-Ministro de Israel, acabou. E para fazer entrar em Gaza, além da libertação dos reféns e além de pôr fim ao estado de anarquia obesiana que reina em Gaza há meses sem fim, fazer entrar neste processo o Egito, a Arábia Saudita e também a autoridade palestiniana, para haver um governo em Gaza, idealmente com forças militares sauditas, dos Emirados, o que seja, para garantir a paz e a segurança, e uma administração palestiniana sem o Hamas, tutelada pela autoridade palestiniana, com novas forças locais que tenham aprendido o que é o reino do terror do Hamas e queiram virar a página sobre o drama que se viveu em Gaza. Teresa, depois do ataque dos Estados Unidos contra o Irão, ouvimos alguns analistas argumentarem que o primeiro-ministro israelita tinha conseguido atrair Trump por uma espécie de armadilha, ou seja, tendo em conta que os Estados Unidos acabaram por se envolver diretamente no conflito e legitimar os ataques lançados anteriormente por Israel, com o tal argumento da iminência de uma bomba nuclear iraniana. Eu pergunto se concorda ou se acha que os próximos dias vão dar para perceber quem é que caiu na armadilha de quem, se foi Trump ou Netanyahu. Sim, os próximos dias vão dar para perceber quem é que caiu na armadilha, como o Carlos de alguma maneira já explicou. Eu neste momento diria que... se falar, não estou a dizer que Netanyahu não tenha tido um papel importante para levar o presidente americano à intervenção militar espetacular que teve no Irão, mas creio que o evoluir da situação, e quando Trump tira o foco do Irão e o passa para a Palestina, para os palestinianos, para o conflito israelo-palestiniano,
Acho que quem pode sair mais armadilhado é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É evidente que na questão do Irão há uma clara vitória de Israel e dos Estados Unidos. A intervenção dos Estados Unidos, por mais impressionante que seja, não era possível com aquela facilidade e aquela limpeza de entrar e sair sem qualquer problema, se antes não tivesse havido 12 dias de guerra de Israel contra o Irão, que neutralizou de alguma maneira a capacidade de mísseis de mísseis e de defesa antiaérea do Irão. Portanto, há aqui uma conjugação de esforços que funciona. Agora, a partir de agora põe-se duas questões. Uma, a questão da Palestina, tal como o Carlos apresentou, e aqui o primeiro-ministro de Israel começa a ter um sério problema interno. Hoje em dia há, como não me lembro de ter visto antes, uma divisão profunda na sociedade israelita entre os seculares, os laicos, e os religiosos. Netanyahu está, como sabemos, embora ele seja um laico, sempre foi na mão dos religiosos para aguentar o seu governo e evitar eleições antecipadas. Os religiosos, os partidos extremistas religiosos não aceitam qualquer negociação para Gaza ou até qualquer negociação para a Cisjordânia. Tem os colonatos da Cisjordânia profundamente infiltrados, como aliás tiveram antes de Ariel Sharon os colonatos em Gaza, que Ariel Sharon, o antigo primeiro-ministro israelita, desmantelou. Já vimos a violência, referiste isso, dos colonos contra o próprio exército israelita, contra as forças de defesa de Israel. Portanto, esta questão da Palestina, do ponto de vista interno de Israel, é extremamente complexa. Basta lembrar que durante o último cessar-fogo houve ministros de partidos ultra-ortodoxos que saíram do governo. Exatamente, e quando depois voltaram a entrar. Há bocado eu vi uma notícia de que alguns desses ministros de fundamentalistas extremistas religiosos já começaram a pôr em causa este cessar-fogo que Netanyahu aceitou, este cessar-fogo imposto pelo presidente americano de 60 dias, que Netanyahu aceitou, e eles já estão a pôr em causa neste momento. Netanyahu sobrevive como primeiro-ministro há muito tempo, porque tem o apoio da facção extremista religiosa de Israel e por outro fator importante, que são as guerras permanentes. Ele vive das guerras permanentes em Gaza, contra o Irão, contra os proxies do Irão no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iémen. E, portanto, esta dinâmica, como é que se quebra? Como é que se quebra? Tem o presidente americano força para quebrar esta dinâmica? O que é que acontece em termos da política interna israelita? São as interrogações que eu tenho. Em relação ao Irão, há uma vitória clara de Israel e dos Estados Unidos, não há qualquer dúvida sobre isso. Deve haver, como o Carlos referiu, movimentações internas no Irão que nós não vemos, sobretudo entre os religiosos e os militares. Os militares ficaram mal vistos neste confronto com Israel. Aqui também tudo se joga se o presidente americano quiser e souber
como pode retomar negociações com o Irão para um acordo nuclear. Eu devo lembrar que Obama levou 2 anos de negociações tão secretas que ninguém conseguiu saber delas com o Irão para o acordo de 2015, 2 anos de negociações sem ninguém saber e envolvendo os 5 países do Conselho de Segurança, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha. Foi uma negociação difícil e secreta. Não vemos Trump, que gosta de coisas imediatas para depois esquecer delas meia dúzia de dias depois, com a capacidade de manter o Irão à mesa das negociações e fazer uma negociação que leve a uma solução que satisfaça toda a gente. Até porque há aqui uma quebra de confiança, não é? A partir do momento em que os Estados Unidos atacam o Irão, a vontade do Irão de se sentar à mesa das negociações... Apesar de tudo, os iranianos podem chegar à conclusão, porque estão extremamente enfraquecidos, que vale a pena uma negociação. E isso poderia ser aproveitado por um presidente americano que não tivesse, creio eu, as características de Trump. Trump já disse, para terminar, que quer fazer estas negociações sem a participação da Europa, ao contrário do que aconteceu da outra vez, e quer, como todos os presidentes americanos que eu me lembro desde Obama, libertar-se da permanente necessidade de intervir no Médio Oriente. Muito bem, vamos passar agora ao nosso segundo tema. No país vizinho, as atenções estão viradas para o escândalo de corrupção que envolve Santos Cerdán, ex-secretário da organização do Partido Socialista Operário Espanhol, mas também um antigo ministro dos Transportes, José Luís Ábalos, e o seu assessor. Estamos a falar de pessoas muito próximas de Pedro Sánchez, presidente do governo de Espanha, e estamos aqui a falar de suspeitas de corrupção passiva, crime organizado e tráfico de influências, pela suposta fraude em contratos de obras públicas. O líder do governo espanhol recusa, no entanto, demitir-se, diz que não há indícios sobre a implicação do Partido Socialista enquanto pessoa jurídica no caso. Aparentemente, os partidos que sustentam o Executivo também não estão interessados em deitá-lo abaixo e querem esperar até às eleições de 2027. Carlos, vamos, obviamente, cingir-nos aqui apenas às questões políticas e não judiciais deste caso. Compreende-se ou não a recusa de Sánchez em apresentar a demissão? Não tem para onde ir. Da última vez que saiu, em 2018, saiu justamente com este núcleo duro que está agora no centro das atenções judiciais e que aparentemente está do centro de uma teia de corrupção com uma escala bastante impressionante. O argumento de que o primeiro-ministro espanhol não sabia o que faziam os seus 3 braços direitos é um argumento difícil de aceitar. Se não sabia, devia saber. E se sabia, então, obviamente, há aqui uma situação insustentável no curto prazo para a posição de Sánchez, designadamente para a sua posição dentro do Partido Socialista Operário Espanhol, onde houve sempre uma contestação muito forte por parte da elite fundadora do PSOE, a começar por Felipe González, contra Sánchez e contra o seu tutor, o antigo primeiro-ministro Zapatero, que por sua vez está no centro, talvez a personalidade política mais importante do lobby chinês em Espanha. Também foi envolvido em várias conversações complicadas com a Venezuela e eventualmente outras questões. Tudo isto junto e somado dá-nos uma situação bastante crítica. Havia um jornal hoje de manhã em Madrid que dizia que provavelmente
o responsável que foi preso sem fiança não vai resistir à pressão da prisão. Aparentemente as prisões espanholas não são as prisões portuguesas, e que o título é irresistível, está preparado para cantar a Traviata na prisão. Essa ópera ou outra, não é? Se essa tendência se confirmar, esta conjunção de fatores significa que vamos ter uma crise interna dentro do PSOE, certamente, e provavelmente vamos ter eleições em Espanha este ano. Teresa, nós já falámos aqui várias vezes em como o centro moderado está a perder terreno para forças populistas e antissistema. Esta é uma realidade, aliás, muito, muito premente em partidos e líderes de centro-esquerda que estão a ser ultrapassados pela direita, seja moderado ou não. Pergunto se devemos cingir este debate apenas à situação concreta do PSOE e de Espanha, ou estamos a falar de um problema mais alargado a nível europeu? Estamos a falar de um problema mais alargado, embora aqui a questão da corrupção pese muito e pese em Espanha, porque eu lembro que Mariano Rajoy, antigo primeiro-ministro do PP, do Partido Popular, de centro-direita, espanhol, também foi obrigado a demitir-se por um caso de corrupção. Portanto, há uma sucessão de casos que tornam o caso, a situação espanhola um pouco particular. Não vemos isso na generalidade dos países da Europa Ocidental, embora haja sempre casos de corrupção, mas não tem esta dimensão. Pedro Sánchez, a mulher de Pedro Sánchez está a ser investigada, um irmão de Pedro Sánchez está a ser investigado, portanto há aqui uma situação particular. Em relação à dimensão europeia mais geral, Pedro Sánchez e o governo do PSOE representavam, de alguma maneira, o último grande bastião da social-democracia, do socialismo democrático, do centro-esquerda na Europa, na companhia da primeira-ministra dinamarquesa, que também é de centro-esquerda e que vai, por sinal, tomar agora a condução, a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia, já tomou, a partir do dia 1 de julho. Portanto, há um problema de centro-esquerda. Se não houvesse, não havia tão poucos governos de centro-esquerda na Europa neste momento. É uma ideia à qual Pedro Sánchez também se agarra, dizendo que não é a admissão dele só ia beneficiar a direita e a ultradireita, mas é um argumento que não colhe, porque nas democracias quem decide quem governa não é um primeiro-ministro em funções, é o povo quando é chamado a fazer eleições. Na Espanha, ao contrário do que acontece, a Espanha é um país muito particular. Não é comparável em muitos aspectos às outras democracias europeias, porque tem aquela miríade de partidos nacionalistas regionais, da Catalunha, do País Basco sobretudo, que entram na contabilidade política para a formação de maiorias nas cortes espanholas e que dificultam. Nós sabemos que Pedro Sánchez perdeu as eleições, mas encontrou uma maioria que o PP não conseguiu encontrar com os movimentos autonómicos. Que têm os seus próprios objetivos políticos e regionais. Têm os seus próprios objetivos políticos que não têm nada a ver com o socialismo democrático. O Partido Nacionalista Basco e a Junts do Puigdemont, de Waterloo, são partidos conservadores, mas não se
aliam ao PP porque o PP acham que o PP é opressor das autonomias. Portanto, há aqui uma situação muito particular espanhola, mas há, naturalmente, um problema grande do centro-esquerda europeu, que perde um pouco por toda a parte, que perde aliados e que a questão talvez mais grave é que nas democracias europeias é que a alternativa eleitoral e para governo aos governos de centro-direita ou de centro-esquerda deixou de ser a alternativa entre estas duas forças políticas para passar a ser a extrema-direita. Hoje em dia, na maior parte dos países europeus, a alternativa aos governos de centro-direita deixou de ser o centro-esquerda para passar a ser a direita radical extrema. Portanto, a situação na Espanha inclui-se, faz parte de uma situação política extremamente complexa na Europa neste momento e que é certamente um dos seus principais fatores de fragilidade neste momento da própria União Europeia para dar resposta aos desafios tremendos que tem pela frente. Muito bem, de Espanha para o Reino Unido, mantendo-nos no centro-esquerda, no sábado assinala-se o primeiro aniversário do governo trabalhista, liderado por Keir Starmer, venceu as eleições de 2024, pôs fim a 14 anos de governação dos conservadores, mas citando, no entanto, um alegado buraco financeiro deixado pelos Tories nas finanças públicas britânicas e a necessidade de investimento em defesa, o governo de centro-esquerda britânico tomou uma série de decisões e de medidas controversas, particularmente para a ala mais progressista do Labour, cortou apoios sociais, cortou na ajuda humanitária, propôs restrições à imigração, e numa altura em que o Partido Conservador ainda está a tentar reencontrar-se, depois de um processo muito divisivo do Brexit, as sondagens mostram que é o Reform, partido de extrema-direita de Nigel Farage, o principal favorito dos eleitores britânicos. Teresa, eu volto a si. É certo que as próximas eleições só se realizam em 2029. E que é o primeiro-ministro que as convoca. Sim, tem essa grande vantagem. Mas o que eu lhe pergunto é a rapidez com que este governo se tornou impopular é assinalável. Eu pergunto se esperava mais de Keir Starmer. Keir Starmer, não sei se esperava mais ou esperava menos. Ele teve uma maioria esmagadora na Westminster graças ao sistema eleitoral uninominal a uma volta dos britânicos, mas esse sistema tem o reverso da medalha, ou seja, os deputados, os membros do Parlamento são independentes, não têm que obedecer ao Primeiro-Ministro e, portanto, são livres justamente porque são eleitos por um círculo eleitoral pequeno, onde são conhecidos e onde têm de se manter. Não dependem do Primeiro-Ministro para se manterem como a disciplina de voto deputados. É mais flexível. Exatamente, é muito mais flexível e, portanto, puderam revoltar-se livremente contra uma medida, como explicaste, visava reduzir o buraco orçamental que os Tories deixaram, mas que tocava numa coisa que a gente valoriza pouco no continente europeu, aquela ideia de que o welfare, o Estado Social britânico não é igual, não é tão profundo e solidário e forte como o europeu continental, é uma ilusão, porque é enorme o Estado Social britânico. E aqui havia medidas, por exemplo, o apoio financeiro dado para que as pessoas com deficiências pudessem ter em casa tudo aquilo que é preciso para uma pessoa com deficiência se movimentar, subir as escadas, descer as escadas, ir à cozinha, e que há uma fatia de dinheiro bastante grande. Keir Starmer quis tocar aí e houve uma revolta, como quis tocar num apoio enorme que é dado aos trabalhadores que
por alguma razão de doença grave, se afastam do mercado de trabalho para poderem voltar ao mercado de trabalho. Deixa-me só contextualizar aqui, para quem nos ouve, a Teresa está a falar de uma lei que foi votada na terça-feira no Parlamento Britânico. Exatamente. E que foi aprovada em primeira... Foi aprovada sem os cortes. Sem os cortes. Portanto, Keir Starmer teve de ceder à pressão do partido e eliminou grande parte dos cortes, o que agora põe um problema à secretária do Tesouro, que tem de arranjar dinheiro noutro sítio. Mas eu queria sobretudo dizer que o problema de Keir Starmer é a europeização da política mais depressa do que eu pensaria da política britânica. Ou seja, a alternativa deixa de ser... E é isto que é verdadeiramente aflitivo e que se liga com o que eu disse há bocado. A alternativa deixa de ser o Partido Conservador Britânico, os Tories, para ser o partido de extrema-direita nacionalista de Nigel Farage. É uma mudança que nós não esperávamos que acontecesse no Reino Unido tão depressa e que o aproxima do que se está a passar. Aqui a questão, a Teresa falou ao início do sistema eleitoral, para o Partido Trabalhista até lhe dava jeito que o Partido Conservador estivesse mais forte, porque ao menos disputava os votos com a extrema-direita, não havendo Partido Conservador Exatamente. forte. O Nigel Farage sobe e consegue afirmar-se como um partido de poder, coisa que nós pensávamos impossível no sistema eleitoral britânico e que parece que é possível. A outra aproximação à Europa é o novo padrão da política europeia em que os governos duram no máximo uma legislatura. Já não há governos à Merkel ou à Mitterrand ou a outros, à social-democracia sueca, que estão em sucessivas legislaturas a governar. Hoje os governos caem com uma grande rapidez, e que está a acontecer também no Reino Unido, o que significa que de facto a instabilidade política do sistema político-partidário europeu é enorme neste momento, há uma enorme transformação e não sabemos exatamente onde é que esta transformação vai estabilizar. Carlos, o Reino Unido é visto como fundamental não só para a estratégia europeia de defesa, mas também para fazer a ponte com os Estados Unidos e nomeadamente com esta administração Trump. Eu pergunto-lhe se um governo britânico e popular terá sempre menos iniciativa para assumir as suas responsabilidades internacionais ou não? Aparentemente não. E o Keir Starmer tem tido uma performance internacional e europeia notável, embora tenha atrás de si um partido fraco, um partido dividido. Para abundar no sentido da Teresa, a crise da democracia na Europa começa por ser uma crise da esquerda e da esquerda social-democrata e uma crise dos partidos hegemónicos. Já não há partidos hegemónicos nem à esquerda nem à direita, têm menos votos, têm menos militantes e são mais vulneráveis. Mas Keir Starmer tem feito aquilo que era preciso ser feito na política internacional, fez, como o António estava a dizer, o primeiro acordo sobre as tarifas com os Estados Unidos, que vai servir certamente de modelo ao acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Foi relevante em manter uma linha de continuidade no contexto da NATO. A Inglaterra, de resto, a principal responsável pelo alargamento da NATO e pela continuidade do apoio à Ucrânia a partir da NATO. É o secretário do Foreign Office britânico que substituiu o secretário de Estado norte-americano e o secretário da Defesa norte-americano no grupo de Manstein, que assegura a coordenação ao nível da NATO entre os países que apoiam a Ucrânia. Não vai gastar 5% do seu orçamento em defesa
e disse-o sem escândalo e com uma grande calma, mas vai comprar os F-35 com capacidade nuclear aos Estados Unidos, o que significa que o dissuasor nuclear britânico vai passar a ter uma nova valência, não apenas os submarinos, mas também uma capacidade de bombardeamento, que aumenta significativamente a capacidade de dissuasão britânica e europeia, e mais importante, fez os acordos de Trinity com a Alemanha do chanceler Scholz e vai assinar daqui a 15 dias um acordo bilateral de aliança entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, em que, de certa maneira, estes grandes países estão a duplicar, através de relações bilaterais, o quadro geral de segurança da NATO. A Grã-Bretanha e a França têm um tratado bilateral, a França e a Alemanha têm um tratado bilateral, faltava o tratado bilateral de aliança entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, ele está feito e vai ser assinado antes dos parlamentos se partirem para férias em meados de julho. Isto tem um grande significado. É difícil, para quem conheça a Inglaterra, não compreender a importância que tem um tratado com a Alemanha. Porque a Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha basta ir a qualquer museu de história no Reino Unido. A qualquer igreja, a qualquer museu, a qualquer parte, sítio, é evidente. Isso é, portanto, uma iniciativa muito importante em ambos os casos. Com Scholz e com Merz, a iniciativa vem de Starmer, é fundamental para justamente construir a nova arquitetura de defesa europeia pela relação entre a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França. É esse o centro da integração europeia, de certa maneira mais importante neste domínio da defesa e da segurança que a União Europeia ou uma NATO que continua a depender muito dos Estados Unidos. Portanto, 16 valores ao Starmer. Falta dizer que já houve um acordo entre Starmer e Bruxelas, que abrange a segurança. Exato. E que abrange também o comércio, a abertura e o acesso da Grã-Bretanha aos programas da indústria militar. De defesa. Portanto, a outra coisa muito bem feita que Starmer fez foi o desfazer de parte desfez o Brexit como uma questão política. Exatamente. E a aproximação do Reino Unido à Europa. E os conservadores não se opuseram a isso. Que neste momento é crucial para a União Europeia. Muito bem, vamos fechar com pedir ao Carlos uma nota breve sobre o anúncio feito há algumas horas do Dalai Lama, líder espiritual dos budistas tibetanos, que confirmou que vai haver nova reencarnação e que até avisou a China, dizendo que não tem autoridade para interferir nesta matéria. Carlos. Exato, é um anúncio importante. O Dalai Lama ainda não tinha dito que ia ser reencarnado. Quando morrer, ele tem apenas 90 anos, esperemos. E lá há uns anos chegou a sugerir que este ciclo de reencarnações poderia terminar com ele, não é? Exatamente, mas já ultrapassou essa fase. Criou uma instituição em 2015 próxima dele que vai ser responsável por identificar, por encontrar quem é que vai reencarnar o Dalai Lama, quem vai ser o 15º Dalai Lama. Ele próprio disse, embora não tenha repetido agora, que o Dalai Lama, o próximo Dalai Lama, deve nascer num país livre, o que significa que não fora da China, nascer no Tibete ocupado pela China. O principal responsável da instituição que vai decidir, que vai encontrar
o próximo Dalai Lama, disse apenas que o próximo Dalai Lama não tem que ser tibetano, que é uma fórmula mais diplomática e mais elegante, mas é importante que o próximo Dalai Lama seja identificado e saia, se for um tibetano que viva no Tibete ocupado, que possa ser retirado do Tibete, porque em relação ao Panchen Lama, a segunda figura espiritual dos budistas, a República Popular da China, há 30 anos, raptou o Panchen Lama e nomeou o seu próprio Panchen Lama, e já anunciou a sua decisão de nomear o próximo Dalai Lama, neste sentido que só aceitam Dalai Lama se este for aprovado pelo governo central chinês em Pequim. É a declaração do porta-voz do governo chinês às declarações do Dalai Lama. Em todo caso, haverá reencarnação, haverá um 15º Dalai Lama, e esperemos que, para estarmos de acordo com o espírito dos tempos, o Dalai Lama volte a ser recebido nos países livres. Todos os países europeus hoje em dia se recusam, incluindo Portugal, a receber o Dalai Lama. A maior parte dos países asiáticos recusa-se a receber o Dalai Lama por pressão da China. Apenas o Japão e a Índia, onde vive o Dalai Lama, é que recebem e reconhecem o Dalai Lama. É importante usar este episódio para ultrapassar essa situação inaceitável, que é o regime comunista chinês dizer aos países europeus e às democracias quem é que podem e quem é que não podem receber. Se eu bem me recordo, Jorge Sampaio recebeu o Dalai Lama. O Dalai Lama não foi fácil, porque na altura havia um processo de negociação complicado em curso na transferência de soberania em Macau, de Portugal para a China, mas foi possível encontrar uma fórmula em que, por acaso, o Presidente da República Portuguesa se encontrou com o Dalai Lama, estavam ambos a visitar a mesma exposição, depois estiveram 2 horas a conversar. Muito bem, Teresa, Carlos, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por esta conversa, e resta-me também agradecer aos nossos ouvintes. Continuem, por favor, a avaliar o podcast nas várias plataformas onde ele é divulgado, e nós, como sempre, voltamos para a próxima semana com mais um episódio. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.